Vai faltar Bitcoin, galera. Seguinte, mais um vídeo hoje do nosso programa aí, né? Rumo às 10 mil aí com Bitcoin. E hoje vou mostrar aqui para vocês aqui, né? Uma grande variedade de notícias de empresas ao redor do mundo comprando muito Bitcoin mesmo, tá bom, galera? Na semana passada eu não soltei um vídeo de atualização aqui do nosso quadro, porque eu estava em viagem, então não consegui gravar para vocês. Então eu vou trazer aqui algumas movimentações que aconteceram nessa semana e também na semana passada. E galera, cada semana que passa aí vem intensificando cada vez mais aí o número de empresas acumulando Bitcoin. Inicialmente, quando a gente começou esse quadro aqui, né? Para quem não sabe, tá, e não conhece esse quadro aqui, né? Eu fiz um quadro aqui que chama aqui rumo às 10 milhas aqui com Bitcoin, certo? Onde toda semana a gente está acumulando, comprando Bitcoins. A gente vai passar por esse processo de acumulação durante um período de 260 semanas. A gente já está aí com 22 semanas de acumulação aí de Bitcoin. Inclusive, no último vídeo que a gente soltou aqui no canal, a gente chegou aqui nos primeiros 100 mil reais aqui investidos aqui em Bitcoin, certo? Muito provavelmente, tá? A gente vai mudar a estratégia que a gente citou aqui nesse segundo vídeo, né? Se vocês observarem esse segundo vídeo aqui, eu citei para vocês a estratégia que eu iria utilizar dentro desse processo de acumulação de Bitcoin. Nesse primeiro vídeo aqui da nossa playlist, eu passei para vocês aqui também o porquê que eu estou executando essa estratégia, porque eu acredito que o Bitcoin vai valorizar muito aí nos próximos anos e tem muito a ver com essa corrida empresarial que está acontecendo, muito a ver com a corrida governamental que tem de acontecer. Então eu recomendo que você assista aqui essa playlist aqui para você poder entender um pouco do porquê eu estou fazendo um processo longo de acumulação no Bitcoin, a minha estratégia em si, que provavelmente deve mudar e depois, se mudar, eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre. E durante essas outras aulas que a gente passou, né, acumulando Bitcoin, a gente foi vendo aqui, né, empresas fazendo aí processo de acumulação e etc. E na grande maioria do tempo ali eram empresas ali mais voltadas dentro dos Estados Unidos, uma ou outra empresa de fora, mas agora nessas últimas 2 semanas que passou é muita empresa dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos comprando aí Bitcoin, comprando forte também Bitcoin. Em breve aí, creio eu, que os investidores de empresas, né, em Bitcoin aí vai estar com mais de 1 milhão de Bitcoins aí em carteira, e se continuar da forma como está, em breve eles tendem a ser aí os maiores holders de Bitcoin aí do mercado, né? Porque querendo ou não, a estratégia que a MicroStrategy usou e que o pessoal está copiando hoje está funcionando muito bem, né? Se a gente pega para ver até a ação da empresa brasileira, a Melius, lá está subindo muito por conta desse movimento aí de acumulação de Bitcoin. É algo que todas as empresas aí provavelmente vão querer adotar, né, nas próximas semanas, nos próximos meses aí, nos próximos anos. Então, vai faltar Bitcoin, o Bitcoin vai valorizar muito com o tempo e quem não tiver Bitcoin lá na frente vai acabar se arrependendo demais. Então, é por isso que a gente está produzindo, né, esse quadro aqui no canal, fazendo acumulação de Bitcoin toda semana. Na semana passada, eu não gravei um vídeo porque eu estava em viagem, né? Mas eu soltei lá no meu Instagram, né, a acumulação de Bitcoin também. Então, esse processo, ele começou lá no meu Instagram, de fato, tá? Eu comecei a fazer o processo de acumulação de Bitcoin em dezembro, na primeira semana de dezembro, e a gente tá indo de maio para junho já, né, acumulando toda segunda-feira Bitcoin. Então, quando não tiver vídeo no canal, por motivo de eu estar viajando, lá no meu canal, lá no meu perfil no Instagram, vai ter vídeo fazendo o processo acumulativo aí de Bitcoin, tá? Então, tá aqui no Instagram, brunocosta.019, me segue lá, que quando eu não postar aqui o processo desse vídeo aqui, vai ter lá no meu Instagram, lá o meu processo de acumulação, tem no destaque lá todas as compras que eu fiz, que eu faço toda semana também, tô sempre postando aí pra vocês, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, caso você não seja um inscrito. Esse aqui não é o único vídeo que a gente tem aqui, a gente tem vídeo de airdrop, a gente tem vídeo de altcoin, de teste, de investimento, de ciclo, de momento atual, a gente tem tudo sobre o mercado de criptomoedas aqui dentro desse canal para você poder consumir sempre o melhor conteúdo, estar informado sobre o mercado de cripto. Então, se inscreve, caso você não seja um inscrito, deixa aí nos comentários aí quanto Bitcoin você já tem acumulado em seu portfólio, tá bom? E bora lá falar aí sobre o assunto aí do vídeo sobre o processo de acumulação aí das grandes empresas que a gente está tendo, né? Seguinte, vamos lá. Começando aqui com essa notícia aqui atual aqui, né? O Fundo Soberano de Abu Dhabi divulgou aí possuir 511 milhões de dólares em Bitcoin por meio de ETF aí da BlackRock, né? Então, existia aí, né,
a especulação, inclusive, aí, se eu não me engano, em um dos vídeos aí que a gente trouxe dessa série aqui de acumulação de Bitcoin, estava lá, né, retratado que um dos fundos aí soberanos de Abu Dhabi lá provavelmente iria começar a acumular Bitcoin. Era apenas uma especulação, mas agora aqui foi confirmado, né? Foi divulgado aqui pelo grupo de Abu Dhabi aí, 511 milhões de dólares aí em Bitcoin por parte do fundo soberano, certo? Depois a gente tem aqui uma outra empresa aqui, né? O que é a empresa aqui, Basel Medical Group, BMGL, certo? A sigla da empresa aqui anunciou hoje aí planos para aquisição de 1 bilhão de dólares aqui em Bitcoin, né? Muitas empresas aí, essa aqui, ó, foi soltada hoje mesmo, tá? Dia 16 de maio. Muitas empresas aí soltando notícias, né? Que tá trabalhando internamente para poder começar a fazer esse processo de acumulação de Bitcoin. Essa aqui, mais uma delas aqui, que pretende comprar 1 bilhão de dólares aí em Bitcoin, certo? Depois, a gente teve aqui no dia de ontem, a empresa brasileira aí, Amélios, comprando aí 28,4 milhões de dólares em Bitcoin e se tornando a primeira companhia de tesouraria de Bitcoin aí do Brasil, certo? Teve uma votação aí por detrás da Amélios, né? E os acionistas aí, eles toparam fazer com a Amélios o que o Michael Saylor está fazendo aí com a MicroStrategy, certo? Se tornar aí uma empresa aí com foco em acumulação de Bitcoin, emissão de dívida para poder acumular Bitcoin. Então, muito provavelmente toda semana, a partir de agora, a gente deve ver a Amélios aí comprando forte Bitcoin aí, quem sabe se tornar a MicroStrategy brasileira. Inclusive, deu um ótimo trade aí a operação de Amélios, tá? Porque ela chegou aí a subir mais de 150% aí depois desses acontecimentos aí. Então, eles compraram aí 320 Bitcoins aí, total de 28,4 milhões de dólares aí acumulado, certo? Primeira empresa brasileira ficando famosa na gringa, tá? Isso aqui é a notícia da gringa que eu tô trazendo aqui para vocês aqui. Esse aqui é um dos maiores portais aqui, né? Onde a gente consegue informação sobre Bitcoin aí no Brasil, certo? No mundo também. E tá tendo aí, né? Compartilhando aqui as informações aí, ó. Vocês podem ver aí, os caras têm quase 2 milhões de seguidores, né? Compartilhando aqui informação sobre a empresa brasileira que tá acumulando aí bastante Bitcoin, certo? Depois a gente teve aqui a empresa pública chinesa DDC Enterprise adotará uma reserva estratégica de Bitcoin. Planeja comprar 5 mil unidades aí de Bitcoin. Não sei exatamente quanto dá isso aqui, né? Mas se a Amélios ali comprou 320 unidades de Bitcoin, isso já deu 28 milhões de dólares. Então, esses caras aqui vão investir aí muito provavelmente aí uns 500 milhões de dólares aí para mais aqui em Bitcoin, né? Então, percebam aqui que já foi uma empresa brasileira, foi um fundo de Abu Dhabi, foi uma empresa chinesa agora. Tá vendo que as coisas estão começando a mudar e isso tá correndo para fora dos Estados Unidos? Antes, tipo, trazia aqui para vocês aqui 10 notícias de empresas acumulando. Das 10, 9 era americana. Mas agora eu trouxe aqui 4 notícias já para vocês, e uma era nos Estados Unidos, uma na China, uma em Abu Dhabi e outra no Brasil. Mostrando aí, né, que esse processo de adoção de Bitcoin por parte das empresas, a corrida pelas empresas aí atrás do Bitcoin, ela já está acontecendo. E em breve, como eu estou dizendo para vocês, já tem um tempo lá na frente, isso aí vai ser uma corrida por parte dos governos aí também, tá bom? Prosseguindo aqui agora, mais um país diferente. Quinta notícia e quinto país diferente com empresa acumulando Bitcoin, né? A empresa pública britânica, que essa aqui é o nome da empresa aqui, taranã, levantou aí 1 milhão e 200 mil libras para poder comprar aí de Bitcoin, fazer uma tesouraria, certo? Então aqui 1 milhão e 250 mil libras aqui, não sei se é libra, se é euro, mas eu acho que é libra, tá, esse cifrão aqui, para poder fazer aqui a sua tesouraria aí de Bitcoin. Então mais uma empresa começando um processo de tesouraria de Bitcoin. Aqui mais uma, né, notícia diferente e em outro local também, certo? Aqui um grupo aqui de nome aqui, sei lá que idioma que é esse aqui, né? Pessoal lá da Arábia, esse idioma aqui, mas aqui mais um grupo, né, se tornando aqui a primeira empresa de capital aberto a adotar a tesouraria de Bitcoin. O Oriente Médio está se preparando aí, né, para a compra aí de Bitcoin. Enfim, esse grupo aqui, que parece aqui, né, tá escrito aqui, se a tradução estiver certa aqui, é um grupo de restaurantes, é o que parece, está montando aí uma tesouraria aí em Bitcoin também, certo? Então, sexta notícia e sexto país aí diferente. Agora, sétima notícia, sétimo país aí diferente. MetaPlanet, essa aqui vocês estão cansadas de ver aí, né? Praticamente em todos os conteúdos que eu trouxe para vocês dentro desse quadro aqui de acumulação de Bitcoin, notícias sobre a adoção de Bitcoin pelo mundo, tem essa empresa aqui fazendo acumulação, né? Que é a empresa MetaPlanet, comprou aí 15 milhões de dólares aí, e na verdade emitiu 15 milhões de dólares em títulos, né, de suas ações aí, provavelmente, para poder fazer mais compras aí
de Bitcoin, certo? Agora aqui mais uma notícia, só que dessa vez lá nos Estados Unidos, certo? A Nasdaq listou aqui essa outra empresa, esse outro grupo aqui, para poder vender até 300 milhões em ações, para poder fazer compra de Bitcoin aqui e criptomoedas. Então, mais uma empresa aqui com o objetivo de vender 300 milhões de dólares em ação para poder comprar Bitcoin. Ou seja, o pessoal está vendendo a ação da própria empresa, o pessoal está emitindo dívida em cima da própria empresa para poder fazer compra de Bitcoin, de tão lucrativo que é ter o próprio Bitcoin em si e o quão significativo está sendo isso em relação às empresas, né? Tanto é que a adoção ao redor do mundo está aí muito forte, certo? Agora aqui na França, empresa francesa The Blockchain Group levantará aí 12 milhões de euros para poder comprar aí de Bitcoin, ou seja, mais um país diferente, mais uma empresa em um país diferente aqui levantando grana para processo de acumulação de Bitcoin. Agora aqui, né, MicroStrategy com Michael Saylor aí comprando 1,34 bilhão de dólares aqui de Bitcoin aí nessa segunda-feira que a gente passou agora, né? Uma compra aí bem agressiva aí do Michael Saylor. Muito provavelmente nessa segunda que a gente vai entrar agora ele vai comprar mais ainda, né? E hoje a empresa dele é a empresa que mais tem Bitcoins aí no mundo. Mais de 50% dos Bitcoins aí na mão das empresas está na mão desse cara aqui, né? Que foi o primeiro que adotou essa estratégia de compra de Bitcoin, pensando na valorização do mesmo a longo prazo aí por parte das empresas e etc. E o restante do mundo agora está copiando, né? Esse cara aqui muito provavelmente aí tem a tendência de se tornar aí talvez o homem mais rico do mundo no futuro por conta da valorização aí do Bitcoin e do grande número de Bitcoins aí que ele tem em carteira, né? Já passou dos 500 mil Bitcoins e está indo aí em busca aí de 1 milhão de unidades aí de Bitcoin futuramente, certo? E se ele chegar nisso, imagina ele chega em 1 milhão de unidades de Bitcoin, com Bitcoin é 1 milhão de dólares. Você tá doido. Vai ser o trilionário em dólar aí. Aqui novamente, né? Mais uma empresa aqui. Mais uma empresa não, né? Mais uma notícia aqui em relação à Metaplanet, comprando aí 1.241 bitcoins por 18,4 bilhões de ienes, certo? Moeda japonesa aqui. Ou seja, a Metaplanet, como eu disse para vocês aí, né? Uma empresa que acumula forte aí. Bitcoin tem sempre notícia dela comprando Bitcoin. Outra notícia aqui, né? Esse camarada aqui, a empresa dele aqui, Holding Nakamoto, levantaram aí 710 milhões de dólares e anunciaram a fusão com uma outra empresa que é essa aqui, para poder estabelecer Bitcoin como tesouro, certo? Então eles levantaram aqui 700 milhões de dólares, fizeram a fusão com uma outra empresa e agora vão estar emitindo aí, né? Bitcoin como tesouro nessa empresa, como todas as outras empresas que eu já estou falando para vocês aí, tá fazendo. Então, percebem aqui, né, galera, o tanto de dinheiro que vai sendo alocado aí em Bitcoin, tanto dinheiro por parte das empresas que vai sendo jogado aí em Bitcoin. Vai chegar um momento em que o choque de oferta e demanda vai ser muito caro, tanto no curto prazo, isso tende a fazer preço, quanto no longo prazo. Imagina daqui a alguns anos o como escasso não vai estar o Bitcoin com o pessoal já comprando agora. Imagina daqui a alguns anos o estrago que não vai ter sido feito dessas empresas comprando toda semana, porque isso aqui não é uma compra periódica, o cara compra uma vez e depois não compra mais. Não, esses caras estão comprando toda semana Bitcoin, eles estão tirando Bitcoin de mercado toda semana, e eles não vendem, eles não vão vender, faz parte do projeto de tesouraria deles, que está sendo o objetivo dessas empresas agora, trabalhar dessa forma por conta do sucesso que foi aí a empresa do Michael Saylor. Então imagina o estrago que isso aqui vai causar no médio, no longo prazo. Já está causando, né, um impacto hoje, mas imagina no médio, no longo prazo. Quanto vai valer o preço do Bitcoin com tanta gente assim comprando? E a gente está falando aqui por hora aqui só de empresas. A gente já falou bastante dos ETFs anteriormente, no ano passado, etc. Mas a gente está falando aqui das empresas. Tem a questão dos ETFs, tem a questão dos governos que vão comprar Bitcoin, certo? Dos estados que vão comprar Bitcoin também, e fora o investidor de varejo, o Bitcoin tá perdido pelo mundo, né? Então, o choque de oferta e demanda que vai ter aqui futuramente com o Bitcoin, cara, vai ser coisa de outro mundo, né? Quem tá fazendo a acumulação hoje aí, junto de todas essas empresas aqui, meu Deus do céu, vai estar nas alturas. Quem tiver um Bitcoin pelo menos, vai estar feito, certo? Vamos lá. Metaplanet que novamente comprando aqui 555 bitcoins aqui por 53 milhões aí de dólares, certo? E agora, né, detém aí mais de 500 milhões de dólares aqui em Bitcoin. E aí continua aí fazendo o processo de acumulação, né? Já é a terceira notícia aqui da Metaplanet aí para vocês. Mais uma notícia aqui de Metaplanet, certo? Metaplanet aqui emitiu 3,6 bilhões de ienes em títulos
de 0%, ou seja, deve ser uma dívida aqui de 0%, não sei, para poder comprar mais Bitcoin, certo? Quarta notícia envolvendo a Metaplanet. A empresa pública Sandler, não sei falar o nome dela aqui, né, mas comprou aí 165 Bitcoins, o valor aqui de 15,7 milhões de dólares, certo? E aqui a gente tem aí, né, acabou a notícia aí das empresas comprando Bitcoin, foram, 14 minutos mostrando notícias de empresas comprando Bitcoin para vocês terem uma noção de como é que tá o negócio, né? Mas aqui a gente tem aqui o histórico geral aqui da compra de Bitcoin por parte das empresas. Na última vez que a gente postou um vídeo aqui, o processo de acumulação das empresas estava com um total de 757 mil Bitcoins. E agora o total de acumulação aqui das empresas está com 791 mil Bitcoins. Na semana que a gente vai entrar agora, né, na segunda-feira, vai sair uma nova notícia com uma atualização aqui desse cenário, quanto Bitcoin as empresas têm. Muito provavelmente depois desse movimento que a gente passou essa semana aí de acumulação intensa por parte das empresas, a gente vai ter aqui, né, esse número aumentando para acima dos 800 mil Bitcoins, né? Então, as empresas aí estão caminhando forte aí para a primeira 1 milhão de Bitcoins aí em tesouro das empresas ao redor aí do mundo, certo? E a Melius, aqui a empresa brasileira, né, tá brigando aqui para entrar na primeira página aqui dos maiores detentores de Bitcoin aí do mundo por parte aí das empresas, né? Total aqui ainda, ó, muito dominado aqui pelos Estados Unidos, né, mas a gente consegue ver aí diversos outros países aqui, né, empresas de outros países aqui nesse processo aí de acumulação aqui dentro dessas duas páginas aqui que a gente tem, certo? Continuando aqui, movimentação aqui dos ETFs, a gente consegue ver aqui forte movimento de compra, 422 milhões de dólares, 674 milhões de dólares, 425 milhões de dólares, 142 milhões de dólares, 117 milhões de dólares, 334 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, 319 milhões de dólares e tá apenas 2 dias de venda aqui de 85, 96 aqui, milhões de dólares aqui, desde o dia 1º de maio até o dia 14 de maio, né? O processo de acumulação de ontem e de hoje a gente ainda não tem aqui, mas ETFs, né? Além das empresas ETFs institucionais, os grandes investidores aí comprando bastante Bitcoin também. Agora, caminhando aqui para a questão aqui dos estados, certo? Lá nos Estados Unidos, vocês já viram aí durante os vídeos que a gente estava fazendo aqui desse projeto aqui também, que a gente está tendo aí muitos estados, né, trabalhando para poder ter sua própria reserva. E a gente já teve 2 estados aqui que agora oficialmente já podem adotar a reserva estratégica de Bitcoin, tá? Já passou por todos os trâmites, já teve todas as aprovações que é preciso, e agora é só começar a trabalhar e acumular o Bitcoin da forma que eles encontrar, né? Que é aqui o New Hampshire, que fala aqui o nome deles, né, nesse estado aqui. Eles podem ter até 5% dos fundos públicos em Bitcoin, tá? Já está aprovado, já está assinado aí pelo governador aí, 5% dos títulos públicos podem ser alocados em Bitcoin. E a gente teve aqui o Arizona também assinando a lei de fato, passando por todos os trâmites, todas as aprovações aí, para poderem ter aí uma reserva aí de Bitcoin, certo? Aqui, né, no Arizona aqui, vai ser diferente um pouco do que foi anteriormente ali, né? Anteriormente, até 5% dos fundos públicos podem ser alocados em Bitcoin, então o pessoal pode pegar e pode fazer a mudança. Aqui no Arizona aqui, foi permitido que se mova o lucro de ações com os ativos digitais para um fundo de Bitcoin, né? Então, lucro de outras operações que eles fizerem, esse lucro pode ser alocado aqui em Bitcoin também, né? Então, cada estado lá nos Estados Unidos, né, vai ter a sua própria lei, a sua própria forma de acumulação de Bitcoin, vai ser um diferente do outro, mas o que importa aí é que a gente vai ter cada vez mais players com muito dinheiro fazendo compra de Bitcoin, tirando o Bitcoin do mercado e gerando aquele choque de oferta e demanda, tanto no curto prazo quanto também no longo prazo aí, que é o objetivo final aí, a gente vê, quem sabe, o Bitcoin valendo $1 milhão aí no dia. A gente tendo um Bitcoin $1 milhão, tendo 2 unidades, a gente vai estar feito e vai cumprir o nosso objetivo aqui desse vídeo aqui, que é ter que é bater aí as 10 milhas de Bitcoin publicamente aí com vocês, certo? E para finalizar aqui, né, galera, mostrando aqui mais para vocês aqui da adoção de Bitcoin, eu deixei aqui um videozinho aqui de um camarada aqui nos Estados Unidos, aqui muito provavelmente, tá? Onde o cara tá conseguindo aqui fazer uma compra aqui num fast food, ao que parece, tá? O nome do local aqui, ó, é esse aqui. Nem sei que local que é esse aqui, deixa eu ver aqui, vamos pesquisar aqui no Google. Talvez seja uma rede aqui, uma franquia aqui de fast food. Aqui é uma franquia aqui de fast food, deixa eu jogar aqui na imagem aqui. Não conhecemos, tá? Não deve ser famosa aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos lá muito provavelmente deve ser famosa. É uma franquia tipo um McDonald's, um Burger King aí da vida. E essa franquia agora, no caixa deles lá, aceitando aqui pagamento em Bitcoin, como o camarada mostrou aqui, ó. Deixa eu dar Aí, ó, play em Bitcoin, o cara clicou, apareceu o QR Code, o cara pega lá a carteira dele ali, numa corretora, algum lugar.
e fazendo aí o pagamento em Bitcoin, né? Deu ali, pelo que parece, deu $20, eu acho, alguma coisa assim. E aí, ó, foi feito aí o cara pagando em Bitcoin. Então, a adoção de Bitcoin aí muito forte, né? Tanto por parte de empresa, tanto por parte de fundos, quanto por parte institucional, quanto governos e estados trabalhando para poder acumular também, e o pessoal até usando o Bitcoin aqui para poder fazer aqui algumas compras, né? Quem sabe um dia a gente não vai em algum lugar no Brasil, sei lá, no McDonald's, no Burger King, ou em algum outro lugar que seja uma franquia originalmente criada nos Estados Unidos e possa pagar com Bitcoin aí também, né? Enfim, pode ser que um dia venha a acontecer e eu creio que um dia vai acontecer sim, conforme vai tendo aí, né, cada vez mais a popularização e a adoção aí do Bitcoin. Enfim, deu 20 minutos aqui de vídeo, né? Teve muita notícia para poder passar para vocês, como a gente ficou semana passada sem trazer vídeo, mas é isso aí, processo de adoção de Bitcoin aí tá aos máximos, tá bom? Tá puro vapor aí. Siga acumulando seu Bitcoin, comprando toda semana. Fique acompanhando aqui os vídeos aqui no canal também, que dentro desse projeto provavelmente a gente vai mudar um pouquinho ali a estratégia futuramente aí quando o Bitcoin tiver uns 120, 130, 140 mil dólares a unidade, mas a gente segue aí a todo vapor fazendo um acúmulo aí de Bitcoin, que lá na frente, cara, essa conta vai fechar e vai fechar aí lindamente, fechou? Tamo junto, forte abraço e acumule Bitcoin o máximo que puder.